Hoje é dia de pagamento. Você abre o aplicativo do banco. O saldo está cheio, pela primeira vez em semanas. Você promete a si mesmo que desta vez vai ser diferente. Vai sobrar dinheiro no fim do mês. Você já fez essa promessa antes. Quantas vezes exatamente? Você nem lembra mais. E ainda assim, todo santo mês, o dinheiro some antes do previsto. Você culpa o boleto inesperado, culpa o jantar fora, culpa aquele aplicativo de compras que você jurou que ia deletar. Mas a resposta real é bem mais estranha do que qualquer boleto atrasado. O problema não está na sua planilha, está na forma como o seu cérebro processa a própria ideia de dinheiro. Você não é ruim com números, isso é importante dizer logo de cara. Você provavelmente sabe multiplicar, dividir, calcular na Black Friday sem esforço nenhum. O problema não é matemático, é psicológico. E ele não começou ontem. Começou há centenas de milhares de anos, numa savana onde dinheiro nem existia. Seu cérebro nunca foi projetado para lidar com números abstratos numa tela. Ele foi projetado para sobreviver, e é exatamente aí que a sabotagem começa. Em 1979, dois psicólogos chamados Daniel Kahneman e Amos Tversky publicaram um estudo que mudaria para sempre a forma como entendemos decisões financeiras. Eles descobriram algo simples e devastador. Perder R$ 100 dói muito mais do que ganhar R$ 100 dá prazer. Não um pouco mais, cerca de 2 vezes mais, segundo os cálculos deles. Isso tem nome, chama-se aversão à perda, e o seu cérebro usa essa regra o tempo todo sem te consultar. Pense na última vez que você teve medo de vender uma ação que estava caindo. Você não vendeu, esperando que ela se recuperasse. Não porque isso fosse racional, mas porque admitir a perda ali, naquele instante, doía mais do que o risco de perder ainda mais depois. O mesmo mecanismo explica por que você segura um plano de assinatura que não usa. Cancelar parece uma derrota, e seu cérebro faz de tudo para evitar essa sensação, mesmo que o preço dessa fuga seja literalmente sair do seu bolso todo mês. Mas a aversão à perda é só a primeira camada. Existe outra, ainda mais sorrateira. Ela tem nome também. Chama-se contabilidade mental. O economista Richard Thaler, que ganharia o Nobel décadas depois, percebeu algo curioso observando o comportamento de consumidores comuns. As pessoas não tratam todo o dinheiro da mesma forma. Elas dividem mentalmente o dinheiro em caixinhas invisíveis. Uma caixinha é o salário, que parece sagrado, difícil de gastar à toa. Outra caixinha é o 13º, que parece dinheiro de brinquedo, fácil de torrar num fim de semana. É o mesmo real, é a mesma nota de 100, mas o seu cérebro trata elas como se fossem moedas de países diferentes. Você já recebeu uma restituição de imposto de renda e gastou ela mais rápido do que gastaria o mesmo valor vindo do seu salário? Isso não é falta de disciplina. É a contabilidade mental funcionando exatamente como Thaler descreveu. Dinheiro que chega de forma inesperada é etiquetado pelo seu cérebro como dinheiro descartável. Não importa que no extrato bancário ele vale exatamente o mesmo que o suor do seu trabalho todo mês. Agora vem a parte mais estranha de tudo. E aqui a história fica pessoal, porque ela mexe com um hábito que você provavelmente tem todos os dias. Em 1996, dois pesquisadores, chamados Drazen Prelec e George Lowenstein, descreveram um fenômeno que batizaram de dor de pagar. A ideia é simples: pagar dinheiro fisicamente, contando notas, sentindo o peso saindo da carteira, ativa uma resposta emocional parecida com dor. É desconfortável, e é justamente por isso que você gasta menos quando paga em espécie. Só que o dinheiro físico está sumindo da sua vida. Você paga com cartão, paga com Pix, paga com um toque no celular, sem nem olhar direito para o valor. E cada vez que essa dor de pagar desaparece, o freio natural do seu cérebro desaparece junto. Não é coincidência que o brasileiro médio gaste, em média, mais quando usa cartão do que quando usa dinheiro vivo. Estudos de comportamento do consumidor mostram esse padrão repetidas vezes em diferentes países e culturas. O mecanismo é sempre o mesmo: sem dor, sem freio.
Você já parou para pensar por que um parcelamento em 12 vezes parece mais barato do que o valor à vista, mesmo quando o total é maior? Seu cérebro não está calculando o valor total, ele está reagindo ao número pequeno que aparece na tela naquele instante. Isso tem uma explicação evolutiva que vai além da economia comportamental moderna. Por centenas de milhares de anos, o cérebro humano evoluiu para responder a recompensas imediatas, porque no ambiente ancestral, esperar geralmente significava perder o alimento para outro predador. Recompensa adiada era luxo que poucos podiam se dar. Esse mesmo circuito, criado para garantir comida hoje em vez de amanhã, é o que faz você preferir uma prestação pequena e infinita a um pagamento único e definitivo. O psicólogo e economista Dan Ariely passou boa parte da carreira demonstrando quanto essas decisões parecem lógicas, mas não são. Em um de seus experimentos mais conhecidos, ele mostrou que simplesmente mudar a forma como uma opção de preço é apresentada, sem alterar nenhum valor real, é suficiente para mudar completamente a escolha das pessoas. Ariely resume isso de um jeito direto: você não é irracional de forma aleatória, você é previsivelmente irracional, sempre nas mesmas direções, sempre pelos mesmos motivos. E é aqui que a história vira o espelho, porque tudo isso que aconteceu em laboratórios de pesquisa décadas atrás está codificado no aplicativo do seu banco agora mesmo. As notificações de compra aprovada, coloridas, instantâneas, criadas para dar uma sensação de conquista, não de gasto. O carrinho de compras que salva seu cartão, removendo qualquer fricção entre o desejo e a compra. O parcelamento automático, sugerido antes mesmo de você perguntar. Nada disso é acidente. Cada elemento foi desenhado, testado e otimizado usando exatamente os mesmos princípios que Kahneman, Thaler, Prelec e Ariely descreveram. Você acha que está no controle quando compra pelo celular, mas o design daquela tela já sabe, antes de você, quais são os seus pontos cegos. Ele sabe que dinheiro sem fricção é dinheiro que escapa mais fácil. Ele sabe que uma parcela pequena parece inofensiva. Ele sabe que perder uma promoção parece pior do que economizar. E ele usa cada uma dessas verdades a favor de fazer você gastar, não de fazer você guardar. Isso não significa que você está condenado a repetir esse ciclo para sempre. Entender o mecanismo já é metade do caminho. Quando você reconhece que uma restituição não é dinheiro descartável, você trata ela como trataria o salário. Quando você percebe que a ausência de dor ao pagar no cartão é uma ilusão de segurança, você pode recriar essa dor de propósito, conferindo o extrato antes de dormir, por exemplo. Pequenos atritos, colocados de volta no lugar certo, neutralizam mecanismos que levaram décadas de pesquisa para serem compreendidos. Então, na próxima vez que o mês acabar e o dinheiro tiver sumido de um jeito que você não consegue explicar direito, talvez a pergunta certa não seja o que você comprou. A pergunta certa é: qual caixinha mental você deixou aberta demais? Porque seu cérebro não sabota suas economias por falta de caráter. Ele sabota porque ainda está rodando um programa desenhado para outro mundo. Um mundo sem cartão, sem parcelamento, sem Pix. Um mundo onde a única conta que importava era se você ia sobreviver até o dia seguinte. Hoje é dia de pagamento de novo. Você abre o aplicativo do banco e desta vez, talvez, você não esteja prometendo mudar. Você está finalmente entendendo por quê.